Bom dia a todos. Meu nome é Catarina, sou dirigente do grupo Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, onde damos cursos profissionalizantes e fazemos tratamentos individuais e grupais. Estamos aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos. Convido você a participar de nossas atividades. Há atividades presenciais e à distância. Grupos de psicanálise transpessoal, grupos de reiki, meditação, relaxamento e vamos ter o curso de polarização. Confiamos em você, na luz divina do seu ser. E hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são um produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Continuaremos esse texto sobre mediunidade no próximo encontro nosso. O importante é saber da seriedade da comunicação espiritual. Devemos saber quem é o médium, se é uma pessoa digna, verdadeira e correta. Pelas vibrações do médium se aproximam os espíritos. Vamos nos concentrar agora, fechar os olhos, relaxar nosso corpo e pedir a Deus, ao Senhor, que nos ilumine e nos proteja, que proteja todos os nossos antepassados,
que a força divina venha para nós, que a intuição brote em nossos caminhos e que saibamos conscientemente interpretá-la. Que a força magnânima do bem, do amor e da verdade vibre em nós por toda a eternidade. Inspira pelas narinas, expira pela boca. E assim vai sentir a luz de Deus no seu coração. Sinta a luz de Deus no seu coração. Sinta a paz de Deus no seu coração. Sinta o amor de Deus no seu coração. E assim vamos nos apegar profundamente mais a todo ser, a toda luz infinita, a todo o amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sentindo a vibração superior dos Espíritos, oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no Lar diariamente. Bom dia a todos. Meu nome é Catarina, sou dirigente do grupo Casa de Lakshmi, Clínica de Desenvolvimento do Ser, onde damos cursos profissionalizantes e fazemos tratamentos individuais e grupais. Estamos aqui em Ribeirão Preto há mais de 40 anos. Convido você a participar de nossas atividades. Há atividades presenciais e à distância. Grupos de psicanálise transpessoal, grupos de reiki, meditação, relaxamento e vamos ter o curso de polarização. Confiamos em você, na luz divina do seu ser. E hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são um produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade?
Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que se lhe perguntar, ao que se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar sobre a natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Continuaremos esse texto sobre mediunidade no próximo encontro nosso. O importante é saber da seriedade da comunicação espiritual. Devemos saber quem é o médium, se é uma pessoa digna, verdadeira e correta. Pelas vibrações do médium se aproximam os espíritos. Vamos nos concentrar agora, fechar os olhos, relaxar nosso corpo e pedir a Deus, ao Senhor, que nos ilumine e nos proteja, que proteja todos os nossos antepassados, que a força divina venha para nós, que a intuição brote em nossos caminhos e que saibamos conscientemente interpretá-la. Que a força magnânima do bem, do amor e da verdade vibre em nós por toda a eternidade. Inspira pelas narinas, expira pela boca. E assim vai sentir a luz de Deus no seu coração. Sinta a luz de Deus no seu coração. Sinta a paz de Deus no seu coração. Sinta o amor de Deus no seu coração. E assim vamos nos apegar profundamente mais a todo ser, a toda luz infinita, a todo amor, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sentindo a vibração superior dos espíritos, oremos. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja. Realize o Evangelho no Lar diariamente. Hoje vamos realizar o Evangelho no Lar. Sente-se com a coluna verticalizada ou deite-se da forma melhor que você possa. Busque um local tranquilo. Deixe seu corpo relaxado. Feche os olhos. Entrelace as mãos. Encoste os polegares. Vamos nos concentrar em Deus, nosso Pai, em Jesus, mestre, amigo e irmão. Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que ali vendiam e ali compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instruiu também, lhes dizendo: não está escrito:
Minha casa será chamada casa de orações por todas as nações, e todavia fizestes dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de o perder, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. São Marcos, capítulo 11, 15 e 18. São Mateus, capítulo 21, 12 a 13. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenando assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de as fazer pagar. Assim, vendo essa questão de que Jesus não admitia que o templo fosse um local de comércio, mas sim um local de oração, nós nos erguemos e procuramos sentir que dentro de um templo, a oração do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo estará presente por toda a eternidade, e que os vendilhões se ocupem do lado de fora, nunca dentro do templo. Isso significa que dentro de nós devemos preservar a luz e o amor de Deus. Concentremos-nos agora numa oração ao Senhor. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força do Divino Mestre esteja nos amparando. Que a força do Divino Mestre cubra nosso lar, nossa família inteira, nossos antepassados, com o manto divino da luz. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar e vamos nos ligar a Deus, nosso Pai, e a todos os anjos e santos do céu e da terra. Que a força do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja vibrante em nossos corações por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, aqui e agora, eternamente. Amém. Vamos realizar agora o Evangelho no lar. Todos os dias podemos fazer de manhã ou à noite o Evangelho no lar. Jesus nos acompanhe, que Deus nos ilumine, que sejamos seres livres, independentes e felizes. Utilidade providencial da fortuna. Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce, é o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram
aqueles que o ajudaram e se tornar insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível e não possa se tornar um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação não tem senão esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia. Compreendendo que o jovem deveria se libertar do apego ao dinheiro para poder seguir Jesus. Pensemos e reflitamos sobre essa questão do apego. E agora vamos nos concentrar em Jesus, sentindo sua presença, que vem até nós e nos vivifica com seus fluidos energéticos, magnéticos, curativos. Sintamos que a luz bendita de Jesus ilumina todo o nosso lar e toda a nossa vida, que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está comigo, está com você, está com todos os seres da terra e fora dela. Vamos diariamente realizar o Evangelho no lar. Pai nosso que estais em nós e nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força magnânima de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, inunde nossos corações, nos levando ao amor. Que nossa aura seja limpada e purificada por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para você, para todos os seres do universo. Amém. Hoje vamos realizar o Evangelho no lar. E fazemos uma leitura e depois, então, nós nos concentramos em Deus e buscamos o melhor para Deus e para o amor. Vamos ver hoje a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou com esse dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2 ganhou da mesma forma ainda outros 2. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes conta. E aquele que havia recebido 5 talentos
veio lhe apresentar 5 outros, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 5 talentos nas mãos, eis aqui, além deles, 5 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos veio logo se apresentar a ele, dizendo-lhe: Senhor, me havias colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui, além deles, 2 outros que ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo de vosso senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois homens duros, que ceifais onde não haveis semeado e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo, restituo o que é vosso. Mas seu senhor lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que no meu retorno eu retirasse com juro que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e dei-no àquele que tem 10 talentos. Porquanto se dará a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bens, mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que pareça ter. E que essa questão é a seguinte: é para que saibamos que a luz bendita do Pai nos favorece com dons e que devemos propagar esses dons, devemos ensinar esses dons para todas as pessoas. E assim seremos iluminados pela luz de Deus. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco por toda a eternidade. Que saibamos reproduzir os dons que Deus nos dá. Vamos agora nos concentrar no Senhor e orar. Pai nosso que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, venha a nós, nos protegendo, nos iluminando e nos libertando. Que Deus nos ampare. Realizemos o Evangelho no lar todos os dias. Concentremos-nos em Deus e pedimos, dessa forma, o melhor para nós, para nossas famílias e para todos os seres do universo. Amém. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Amém. Vamos realizar o Evangelho no lar. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, não tem senão sensações
mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanos. A lei do amor, a lei de amor, substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama, com amplo amor, seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, essa palavra fez estremecer os povos e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, porque essa palavra ergue a pedra dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve resgatar o homem da matéria. Disse eu que no seu início o homem não tem senão instintos. Aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, quer dizer, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Eles carregam consigo o progresso, como a bolota encerra o carvalho, e os seres menos avançados são aqueles que, não se despojando, senão pouco a pouco, de sua crisálida, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor presente, e mais do que bens terrestres, vos levará à gloriosa elevação. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possuís no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudesses constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuir,
e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais, espécies de misantropos se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seu coração. Na sua criação, esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência. E, embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes, que fazem as afeições sinceras e duráveis, e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais têm ciúmes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? É a família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um programa próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder lhes fazer. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu mau grado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, Pai, pois, de ouvir as palavras de João, o evangelista. Vós o sabeis
que quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e se tornar um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Nesse trecho do Evangelho está se pregando o amor. Vamos trabalhar em nosso coração a dádiva máxima que Jesus nos deixou: amar, amar, amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar. Filhinhos, não deixeis de amar, porque o amor é a maior graça que pode existir em nossos corações. Que a força da divina esperança, que a força da divina fé esteja comigo, com você, com todos os seres da humanidade. Que possamos abrir os braços para o além. Que o amor bendito do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja comigo, com você, com todos os seres da terra e fora dela. Que a Mãe Santíssima nos ilumine e que a graça de Deus nos penetre com muito amor. Façamos e realizemos diariamente o Evangelho no lar. Concentremos-nos agora na presença de Jesus e sintamos que suas mãos abençoadas nos iluminam e retiram de nós todo o mal. Que suas mãos abençoadas purificam nossos corações, levando-os ao amor. E que a força do Divino Mestre esteja conosco por toda a eternidade, iluminando nossos chakras e purificando nossos corações. Que Jesus nos abençoe. Que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vibre em nós e nossos corações, por toda a eternidade. Pai nosso, que estais em nós, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, passados, presentes e futuros. Que assim seja, em nome do Divino Mestre. Concentremo-nos no Pai e sintamos que seu manto divino desce sobre todos nós, cubra nossos lares e ilumine todo o universo. Que assim seja. Amém. Hoje vamos realizar, como realizamos diariamente, o Evangelho no lar. Sente-se, vamos nos ligar ao Senhor, a Deus nosso Pai, a Jesus, Mestre, amigo e irmão, a Nossa Senhora, Rainha de todos os povos. Hoje vamos ler a parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho, e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava.
e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abrão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abrão e Lázaro ao seu seio. E gritando, disse essas palavras: Pai Abrão, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Tende piedade de mim. Enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo de água na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abrão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para nós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estais. O rico lhe disse: Eu vos suplico, pois, pai Abrão, enviá-lo à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste essas coisas, de modo que eles venham também, de medo que eles venham também para esse lugar de tormentos. Não, disse ele, pai Abrão, mas se algum dos mortos os procurar, eles farão penitência. Abrão lhe respondeu: Se eles não escutam nem Moisés, nem os profetas, não crerão não mais, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas. Então, vamos prestar atenção nisso. Quanto mais fizermos o bem, quanto mais auxiliarmos os pobres e os desesperados, mais nos aproximaremos do reino dos céus. Concentremos-nos no Senhor, que Ele nos dê o esclarecimento necessário, a lucidez infinita, para que sejamos seres livres, harmoniosos e